Eu realmente sou um velho novo, né? Novo mesmo, né? Então estou aqui desde março, né, no partido. Depois de uma longa negociação com esse magrelo ali, né, que eu chamo ele de magrelo, o Rodrigo. A gente negociou muito e discutimos muito, enfim. E ele me convenceu, depois de 37 anos de PSDB, nunca atuante, nunca participei da política. Pela primeira vez, então, eu participei agora em 2024 da campanha do nosso querido prefeito José Jair França de Jaraguá do Sul. Então, uma satisfação, me sinto muito bem em estar aqui com vocês. Como é a primeira vez e o primeiro encontro que eu participo, eu gostaria de me apresentar, né? Eu sou João Pereira, mais conhecido em Jaraguá do Sul como João da Metalnox, né? Que é um legado, depois eu falo para vocês. Me identifico muito com o Adriano, sempre empresário, né? Hoje eu tenho 64 anos e tenho 44 anos de empresa. Eu empreendi muito cedo, com 20 anos de idade, eu abri a minha primeira empresa. Hoje tem vários negócios, mas desde 20 anos, então, eu tenho orgulho de dizer que o meu primeiro CNPJ ainda é atuante. Isso é difícil no Brasil hoje, né? Então, estou aqui para contribuir com o novo. Foi pedido aqui, a minha fala, protagonismo além do cargo. E confesso para vocês que eu não tenho grandes dificuldades para falar sobre isso, né? Porque o meu protagonismo, ele já começa lá atrás, Adriano, lá quando nós éramos empresários ainda, né? Então, nós deixamos lá o protagonismo, né? Nós deixamos lá a nossa marca, que daí que veio o nome de João da Metalnox. Quando eu comecei a campanha, em 2024, eu me apresentava como João Pereira, né? Quando eu me apresentava em algum lugar como candidato a vice-prefeito de Jaraguá do Sul, como João Pereira, as pessoas falavam, mas João Pereira? Não conheço, não lembro de ter visto o senhor. Aí quando eu comecei a falar o João da Metalnox, eles levantavam, me abraçavam e me cumprimentavam muito bem, me abraçavam, dava um prazer em ter conhecido o senhor, que é o dono daquela empresa ali na Ilha da Figueira, aquela empresa bonita, aquela empresa grande, eu mesmo. Então eu percebi já daí que o nosso legado, ele é mais importante do que nós mesmos, do que o nosso sobrenome. Citando mais uma vez aqui o Adriano, né, o Cadorim falou agora, Cadorim sim falou agora, está aqui o nosso ex-prefeito de Joinville, o melhor prefeito que Joinville já teve. Isso é um legado. Então, gente, o cargo nos é conferido. Nós somos eleitos e nos é conferido o cargo. Agora, protagonismo é uma questão de opção. É você que tem que saber se você vai vai desenvolver um protagonismo no seu cargo ou não. Então, aí passa a ter a importância da gente ter a percepção do que a nossa sociedade precisa, a nossa capacidade de desenvolver esse trabalho, a nossa vontade de fazê-lo e a nossa missão de servir. Tudo isso vai fazendo com que você vai desenvolvendo um protagonismo. E como eu disse que eu já comecei na campanha, porque talvez seja do conhecimento de muitos aqui, o nosso prefeito, ele conseguiu 2 eleições sem fazer campanha. Então, por isso que eu digo que ele é muito bom mesmo, né? E nessa última campanha dele, ele teve um problema de saúde, ele ficou 5 meses adoecido, ele ficou 3 meses em São Paulo, no Albert Einstein, ele fez uma cirurgia de coração, trocou válvulas, enfim, ele passou, quando ele voltou para Jaraguá do Sul, era dia 22 ou 23 de setembro. Então ele ficou no máximo aí 15 dias em campanha e não podia sair de casa, e, enfim, estava com a imunidade baixa. Então eu, sem ser político, sem conhecer de campanha, sem conhecer nada sobre política, nada sobre fazer campanha de um modo geral, eu assumi esse protagonismo de fazer com que... Temos uma presença ilustre aqui agora, da OTAN. Tudo bem? Salva de palmas aí.
Então, desde então eu me coloquei como um vice-prefeito diferenciado, um vice-prefeito com um certo protagonismo naquele momento. E comecei a fazer a campanha, e nós, graças a Deus, e pelo nosso trabalho, e pela nossa trajetória como empresários na cidade, nós conseguimos 60% dos nossos votos e nos elegemos muito bem, graças a Deus. Desde então, eu consegui, com o nosso prefeito Jair, algumas vantagens, entre aspas, né? Ele me deu um gabinete, ele me convidou para participar de algumas reuniões, né? E hoje eu faço muito mais do que o meu cargo me pede legalmente. O cargo de vice não tem nada de executivo, como vocês sabem, ou então, resumindo, não manda nada, né? A gente tem que lutar e fazer política por tudo, e isso não é muito fácil, né? Então eu tenho procurado fazer essa ponte entre a comunidade e o executivo, tenho feito essa ponte entre as associações da nossa cidade e o executivo, entre secretários e o executivo, entre servidores e secretários, atendo diariamente e dou expediente na prefeitura, tenho o meu gabinete, onde que eu atendo todos os munícipes. Infelizmente, não consigo atender a todos, é uma fila longa que nós temos lá, mas a gente procura fazer, então, um trabalho totalmente diferenciado, né? Então, por que isso é importante, né? Porque você quem falou ontem, me parece, né, que a campanha do Adriano aqui em Joinville começou 1 ano e 4 meses antes da campanha. Foi isso, Calil? Foi isso, né? Então, se eu for candidato a prefeito em 2028, a minha campanha vai começar 5 anos antes da campanha. Então, eu acredito que por essa diferenciação de trabalho, hoje a grande maioria dos amigos e conhecidos e munícipes que me encontram, eles me chamam de prefeito. E quando eles me perguntam, você vai ser o nosso prefeito em 28? Não, vamos pensar, vamos analisar, vamos ver, para a gente sentir o outro lado, fazer uma pesquisa. Não, você vai ser sim o nosso prefeito. Por que eu estou falando isso? Para me vangloriar? Não. É para dizer para vocês que é importante a gente prestar um legado. Porque o cargo é esquecido, gente. Quantos prefeitos nós já tivemos aqui na cidade de Joinville? Só que o Adriano é o melhor. E a Rejane tem a obrigação agora de desbancar o Adriano. Tem que fazer melhor que ele. E essa é uma missão, Rejane. Quando nós fizemos a nossa primeira reunião de coligação em Jaraguá do Sul, onde nós tínhamos lá o nosso prefeito Antídio, né? Então, quando me foi concedida a fala como vice, ao lado do seu Jair, e o Antídio gosta de falar, né, que ele é o melhor prefeito da cidade de Jaraguá do Sul. Então, na minha fala, eu puxei aqui do lado do casaco dele e falei, Antídio, você foi muito bom, parabéns, pedi uma salva de palmas para eles. Eu digo, mas só que agora nós vamos te desbancar. Nós vamos ser melhor do que você. E falei para o seu Jair, e seu Jair, o senhor se cuida e faça muito, porque se o senhor tiver a graça de ser o prefeito de Jaraguá do Sul, vou fazer melhor do que o senhor ainda. Porque essa é a nossa missão. Adriano, quando você tinha um gerente comercial na sua empresa, e você demitia, você contratava um para ser melhor ou pior? Melhor? É lógico. Isso é a lógica da iniciativa privada, tem que ser melhor, nós temos que fazer melhor. E quando a gente tem um protagonismo no cargo da gente, meus amigos candidatos, que tem muitos aí, nós não precisamos fazer campanha. Não precisamos. Eu tinha um conceito na empresa que eu sempre falava o seguinte, não serve para a empresa quem não faz o que a empresa precisa, e não serve para a empresa quem só faz o que a empresa precisa. E isso cabe para a iniciativa pública também. Não serve para a iniciativa pública aquele eleito que não faz aquilo que o cargo exige, e não serve aquele que só faz o que o cargo exige. A métrica aqui é quem já foi, obrigado, quem já foi vereador, ou quem já foi, já teve alguma eleição aqui entre nós,
pode colocar o termômetro e saber se ele foi ou não foi melhor, se ele teve ou não teve protagonismo. Aqueles que conseguiram mais votos na segunda eleição do que na primeira, eles tiveram protagonismo no seu cargo. Aqueles que tiveram menor, eles não tiveram. Adriano teve maior na segunda eleição? Parabéns. Por isso que você é considerado o melhor. E eu, sinceramente, amigos, não me vangloriando mais uma vez, eu quero ser e eu vou ser o melhor vice-prefeito que o Jaraguá do Sul já teve em toda a sua história. Eu vou trabalhar para isso. Estou trabalhando para isso. Então, aquilo que o prefeito, o vice-prefeito de Pomerode colocou aqui, é isso mesmo, a gente tem que participar, tem que ser, eu participo de tudo, de tudo. As minhas redes sociais, vocês podem ver aí, quem segue, são ativas. Eu participo de todos os encontros institucionais e não institucionais no município, sempre quando eu sou convidado, não vou me de metido lá. Participo das sociedades de tiro que tem lá, quem é alemão aí sabe o que eu estou falando, né? Das sociedades de etnias, bombeiro, polícia militar, onde que eu sou convidado, eu estou presente. Eu estou presente, estou mostrando a minha cara, estou mostrando a minha participação. E as pessoas me procuram para falar sobre isso. Muitas vezes sabem que a agenda do prefeito é mais disputada, e muito mais disputada, e eles procuram o vice. Eu já estou quase que conquistando como vice um outro legado em Jaraguá do Sul. Muitas pessoas estão falando isso, que o meu nome, que não vai ser mais João da Metalnox, mas vai ser o João Resolve. Porque eu dou retorno. Não teve uma mensagem que eu recebi até hoje que não recebeu retorno. Nenhuma, todas. E eu senti a possibilidade de fazer essa ponte entre a dificuldade e entre a solução. Porque nós, como integrantes da administração, a gente pode fazer muita coisa pela administração, se nós quisermos ser protagonista do nosso cargo. Então, amigos, como mensagem aqui para finalizar, para todos que estão aqui, que sejam protagonistas onde vocês estiverem, na família, no clube, na sociedade, na empresa, no cargo público, não importa, onde você está presente, você tem que fazer mais do que lhe é exigido. Todas essas pessoas têm futuro, todas essas pessoas conseguem aquilo que querem na vida. Tá bom? Então, eu vou trabalhar por isso, né, que eu possa alçar o novo de Santa Catarina ao cargo mais elevado do Executivo de Jaraguá do Sul em 2028. E aproveitando aqui a nossa cidade, a nossa querida Jaraguá do Sul, falaram aqui que é a 9ª cidade, não sei quem falou, Cadorim, foi? Ah, o Christian. Não, Christian, é a 7ª. E nós vamos brigar por mais. Só nunca nós vamos desbancar Joinville, porque não tem condições, né? Aí é querer demais. Mas, enfim, é a 7ª cidade do estado de Santa Catarina, em arrecadação, e está completando 150 anos de fundação. Nós temos uma intensa programação durante todo o mês, até durante todo o ano. E eu quero deixar o convite a vocês, se possível, no dia 23, dia 24, dia 25 de julho, que é o dia da nossa fundação, que participem conosco, que venham nos prestigiar nos diversos eventos que vocês podem se localizarem na rede social da Prefeitura. Tá bom? Que Deus abençoe o coração de cada um e que vocês obtenham muitos êxitos na próxima eleição e que fazemos do novo de Santa Catarina ainda mais forte e mais gigante. Muito obrigado.